No vídeo de hoje eu vou falar sobre resolução de problemas. E aí, já teve um problema que você achava que não tinha solução? Se sim, esse vídeo é pra você. Eu me chamo Cássila Rafaela e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, vida espiritual e insights pro seu negócio. A história que eu vou contar, eu espero que você nunca precise passar por uma situação de vida ou morte pra você entender que sim, tem solução, um problema por mais difícil que ele pareça. Então, mais ou menos ali pelo ano de... Na verdade, no finalzinho de 2023, a minha mãe, pra quem não conhece a história, minha mãe, ela sempre criou eu sozinha, meu irmão e minha irmã. No final de 2023, minha mãe tava com uma suspeita de câncer e depois ali, né, foi comprovado, né, ela recebeu o diagnóstico. E na época eu fiquei com muita raiva, né, eu fiquei com muita raiva e principalmente com raiva de Deus, assim, pela questão de, por quê? Né? Às vezes tem coisas que acontecem com a gente fica tipo, por que comigo? Por que na minha família? O porquê, né? Meu pai, eu perdi ele com 9 anos e sempre foi assim, né? A minha criação sempre foi minha mãe e os meus irmãos. E quando isso aconteceu, na época eu tava saindo, na verdade eu fui num encontro com um conhecido, que na época era conhecido, não era nem namorado, que hoje atualmente é o Guilherme, que é o meu marido, mas na época a gente tava só saindo, tava passeando. E eu lembro que era aniversário dele no dia, ele tava fazendo 21 anos e recebi o diagnóstico, tava trabalhando na empresa, saí correndo e falei, eu vou pra casa. E eu conversei ali com a minha mãe um pouco, mas na minha família a gente não tem o hábito de se desmanchar, chorar, sabe? Se escandalizar com algo. A gente é mais fechado, principalmente pelas coisas que a gente já vivenciou. E eu lembro que nesse dia, o Guilherme ia fazer aniversário, ele tava trabalhando na hamburgueria, e ele falou, olha, eu vou correr hoje pra fazer um X valor e vou trabalhar até a noite, vou fechar aqui e enfim, vou fechar o caixa e tal. E daí a gente ia se encontrar à noite. E eu lembro que eu não avisei, minha mãe já começa por aí, eu não avisei ninguém que eu ia saí, fui pra outro local, fui pro litoral, e eu falei pra mim mesma, sabe quando você quer esparecer a tua cabeça, você não quer viver, você tá fugindo da dor, e você não tá disposto a encarar aquela situação naquele momento. Então foi o que eu fiz. A gente foi pra uma praia deserta, fazer um piquenique, eu tinha levado um bolo de aniversário, e beleza, a gente tomou um energético, que é uma bebida que você não pode fazer uma atividade física logo em seguida, senão você tem um acelero ali no teu coração. Imaginem, visualizem a situação. E eu lembro que a gente tava conversando, só pra vocês entenderem, eu tenho 1,63 de altura, meu esposo tem 1,88. E a gente entrou no mar e ficamos conversando sobre as coisas que ele queria fazer e eu sobre as coisas que eu queria realizar na minha vida. E do nada, a gente sabe que o mar, ele é traiçoeiro, né? Do nada, a gente tava lá no fundo do mar. O mar puxou a gente, e eu caso não sei nadar, o Guilherme sabe. Mas, pra vocês entenderem, a água não tava dando pé pra ele tem 1,88. Imagine pra mim, eu tenho 1,63, eu só sei nadar cachorrinho. E o que aconteceu? Quando isso aconteceu, a praia tava deserta, não tinha uma pessoa, não tinha um salva-vidas, não tinha nenhuma gaivota nesse dia, era um dia nublado. E daí aconteceu, o mar, ele começava a me engolir, né? Toda vez que eu ia pra frente, o Guilherme, ele me puxava e o mar me puxava 5 vezes mais forte. Então toda vez que eu ia, o mar me puxava e eu tava começando a perder a minha consciência. E eu lembro que eu lutava contra a força do mar, mas não tinha como vencer. E eu lembro que eu tava perdendo a minha consciência e eu falei, hoje não. Eu preciso dessa vida, né? Hoje não quero, hoje não. Deus, se você me der uma chance, hoje eu não quero ir. E quando você passa por uma situação de vida ou morte, seja lá qual for, é muito louco, porque a tua vida inteira ela passa pela tua frente. E você começa a lembrar de pessoas, coisas que você fez, o que você não fez. É muito louco, só quem vivencia uma coisa dessas sabe o que é isso. E de fato é verdade. E daí eu lembro que eu tava perdendo a consciência nesse exato momento. E eu lembro que o Guilherme, ele já tinha desistido, já tinha largado os bets ali, porque o mar não tava dando pra ele, imagina pra mim. E ele se entregou, assim. Eu lembro que minha visão ela fechou e as ondas vindo, assim, muito, muito rápido. E eu lembro que eu só pedi isso pra Deus e o mar, ele começou a me empurrar. Pra vocês terem ideia, eu saí do mar andando, como se nada tivesse acontecido. E daí eu fui andando, fui voltando um pouco a minha consciência.
E eu lembro que Deus falou claramente assim: filha, tem situações da vida onde você não vai dar conta. Só que você tem que confiar em mim, porque humanamente você pode fazer a força que você quiser, mas você não vai conseguir, né? Tem situações onde você não vai dar pé, você não consegue. Mas comigo você consegue, você tem que aprender a confiar em mim. E eu lembro que eu olhei assim pro lado, já na praia, né, na areia ali, daí o Guilherme tava vomitando água. Daí eu segurei na mão dele, ele olhou pra mim e a gente viu que a gente tava bem, que a gente tava vivo. E ele ficou estático, pensando, meu Deus, você veio andando, como que isso aconteceu, né? A aprendizagem um dia foi muito essa, assim, de que vai ter situações na nossa vida que a gente não vai dar conta. Então a gente tem que aprender a confiar sempre em Deus, seja qual for o problema. E eu lembro que quando eu tava caminhando, né, depois que a gente já tinha se recuperado, a gente se levantou, entramos no carro, só que lembra que eu falei que a gente tomou energético, então tinha tudo pra dar errado, assim, o nosso coração tava no acelero horrível e a gente lutando, aquela adrenalina assim no máximo. Então a gente foi numa farmácia e eu vou ler o que tava escrito. Eu entrei na farmácia e depois eu vi um versículo na porta da farmácia. O versículo é João 2,5, que é: fazeis tudo o que ele vos disser, que é o primeiro milagre de Deus, inclusive acontece dentro de um casamento. Eu peguei uma versão aqui justamente para fazer o vídeo. É a frase do Evangelho de João, que quando a Maria diz aos serventes nas bodas de Canaã, é um apelo à obediência e à confiança na vontade de Deus. Naquele ano, minha mãe fez uma cirurgia para retirar o câncer e hoje ela está completamente curada, né? Então, confiar em Deus é você fazer isso cegamente, você não titubear, não querer fazer você humanamente, você tentar lutar ou fazer da sua forma humana. Então, independente da tempestade, da situação que esteja acontecendo na sua vida, entrega o teu medo e a tua ansiedade na mão dele. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, ativa o sininho, né? Mantenha ali as notificações, tudo certinho, pra você sempre estar recebendo temas como esse. E primeiro, manda pra alguém que de repente tá precisando ouvir essa mensagem, né? Tá passando por um problema, uma situação que ela acha que não tem resolução.